Que alegria ter você mais uma vez, juntamente com a gente, em mais esse episódio do Semeador Podcast. Eu sou Danilo Benevides e eu quero falar para você que o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito querida na nossa cidade, muito querida também nas redes sociais, vem trazendo nas suas redes sociais mensagens inspiradoras de fé, de esperança, vem trazendo palavras que pode até fortalecer você. E além disso, pastor de igreja, de uma igreja que vive missão, que respira missão, e não só aqui na nossa cidade de Capivari, no Brasil todo e fora do Brasil também. E com vocês, no nosso episódio de hoje, pastor Ricardo Fal, mais conhecido como Ricardinho Fal. Bom, chegou o momento de reconhecer aqueles que tornam tudo isso possível. E as empresas que você verá agora não são apenas patrocinadores do Semeador Podcast. Elas são parceiras desta missão. Cada uma delas acredita que continuar e comunicar esperança, compartilhar boas histórias e impactar vidas vale o investimento. Nosso sincero agradecimento pela confiança, pelo apoio e por caminharem conosco. Se você puder, conheça nossos parceiros, valorize quem acredita nesse projeto e fortaleça quem ajuda o Semeador Podcast a continuar levando esse conteúdo que você está assistindo de qualidade para cada vez mais pessoas. Existem dias em que tudo que a gente precisa é de uma boa comida, preparada com carinho, ingredientes de qualidade e aquele sabor que faz a diferença. É por isso que o Semeador Podcast tem o prazer de contar com o apoio da DF Delivery, seja para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente matar aquela fome. A DF Delivery oferece qualidade, sabor e um atendimento que conquista desde o primeiro pedido. Faça seu pedido no site usando o cupom OSEMEADOR10 e garanta 10% de desconto. Experimente e descubra por que tanta gente escolhe a DF Delivery. DF Delivery, a pizza que faz a sua noite mais saborosa. Grandes empresas são construídas sobre valores. Toda grande operação começa com uma base sólida. É exatamente isso que a Vande Pallets entrega: qualidade, confiança e compromisso em cada projeto. Há mais de 10 anos oferecendo soluções em pallets novos, reciclados e caixas de madeira sob medida. A Vande Pallets une tecnologia, agilidade e responsabilidade ambiental para atender empresas que não abrem mão da excelência. Com frota própria, fabricação personalizada e um atendimento que realmente entende a necessidade de cada cliente, a Vande Pallets se tornou referência quando o assunto é transporte, armazenagem e logística. Vande Pallets, compromisso e qualidade com você e o meio ambiente. E você que está assistindo esse episódio aqui, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber em primeira mão todo o nosso conteúdo aqui e também deixe o seu like. E se puder, comenta aqui embaixo, dando a sua opinião, em qual momento desse podcast aqui, deste episódio aqui, você achou interessante. Deixe o seu comentário aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. E vem com a gente. E aí, Danilo, boa noite, tudo bem, meu querido? Tudo na paz? Como você tá? Eu tô melhor agora, rapaz, porque esse episódio aqui vai ser um dos episódios marcantes. Ah, que gostoso. Tenho certeza, cara. Como todos, mas eu tenho certeza que vai ser um episódio marcante porque você é uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, conhecida nas redes sociais, como já falei, já apresentei, e tem muito conteúdo para trazer pra gente aqui, muita experiência quando se fala de missão.
Poxa vida. Né? E eu quero dizer pra você que eu tô feliz demais de estar aqui com vocês, que Deus abençoe. Feliz demais por esse podcast, cara. Nossa, isso aqui é resposta de Deus para muitas coisas na sua vida. E eu tenho certeza, cara, que esse podcast não vai impactar apenas a sua casa, a sua família, a nossa cidade, mas vai impactar uma geração, irmão. Eu creio nisso. Jesus. Eu creio nisso, porque a vida ela é feita de estações, né? Existe a primavera, verão, outono e inverno. E tem tempos que precisam se encerrar para que novos começos comecem na vida da gente, né? Eu tenho certeza que isso é um projeto que nasceu no coração de Deus e vai abençoar muitas pessoas, mano. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Cara. Eu sei que você foi uma das pessoas lá atrás com o Pod Fé. Pod Fé, lembra do Pod Fé? É, o podcast Pod Fé. O primeiro podcast cristão na nossa cidade de Capivari, mesmo, gente. cara. Não foi o Semeador, é o Pod Fé, o primeiro podcast cristão. Você já tinha falado para mim isso lá atrás, mas tudo tem um tempo certo, né? E aí chegou esse tempo. Sim. E eu quero agradecer. E nada melhor do que você estando com a gente já nessa primeira temporada, pô. Que bom, cara. E eu fico feliz, né? Honrado, feliz demais por isso. Porque, não sei, é como você dizia no rádio, né? As pessoas, elas são rotativas, né? Sempre tem um público novo, uma audiência nova. Mas pra quem não sabe, eu e Danilo, nós temos uma amizade de longa data, né, mano? Muito. Longa data. E foi algo que começou e já parecia que era mais antigo. Parecia mais antigo do que o tempo que nós temos de amizade, né, mano? Meu, cara, às vezes eu fico parado pensando, eu lembro muito dos nossos horários de almoço. Nossa, né? Cara, sentado embaixo do pé da árvore lá. Isso mesmo. E eu fico, às vezes, parado pensando assim, às vezes quando eu vejo seus conteúdos nas redes sociais, eu fico assim, caraca, que Deus me deu um amigo. Glória a Deus. Um irmão. E, na verdade, amigo mais chegado que irmão. Amém, mano. Que nasce naquele momento de angústia, de dor, né? Sim. E foi um dos momentos que nós dois... Eu costumo dizer que a nossa amizade, ela teve um significado diferente, porque no momento que eu tava meio quebrado e no momento que você tava pensando em desistir de tudo, lembra? Largar nós estávamos quebrados em ambas as partes, né, ambas as partes. E aí eu sempre falo isso pra quem eu conheço, que eu comento, e pra minha esposa eu falei isso daí pra ela. É como se eu estivesse pendendo e você pendendo e aí um encostou no outro. Opa. Tipo o filme Gente Grande. Já assistiu o filme Gente Grande? Sim. A hora que eles estão jogando bola e falam assim, vamos fingir que nós tá machucado. Aí um vai empurrando o outro assim. Exatamente. E aí nasceu essa amizade linda demais. Pastorzão, como eu costumo falar, gente, pastorzão, né? Mas eu queria que deixar registrado aqui nesse episódio aqui, quando tudo começou. Como que foi o início seu, pastor, no Evangelho? Bom, meu nome é Ricardo Fal, né? Sou pastor, eu fui consagrado ao pastorado em 2010. Consagrado ao pastorado em 2010, tinha 21 anos. Só que eu aceitei Jesus, cara, eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor mesmo, foi em 2006. Eu aceitei Jesus em fevereiro, dia 14 de fevereiro de 2006. Que eu levantei as mãos e aceitei Jesus, e foi na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui no Santo Antônio. Uma igreja bem conhecida da nossa cidade, bem respeitada. E eu aceitei Jesus lá. E curiosamente, uma semana antes, eu tinha conhecido a Gi, minha esposa, beijo Gi, toda a minha família. E nós começamos a conversar ali uma semana antes. Aí eu aceitei Jesus na igreja sem saber que ela era evangélica e muito menos sem saber que ela era da mesma igreja, cara. Olha lá. Você acredita? E daí, quando fui conversar na semana seguinte, eu falei, eu tô indo na igreja. Comecei a conversar, ela falou, mas que igreja você tá indo? Eu falei, tô indo na Assembleia de Deus, né, Ministério de Perus. Lá, eu também sou. Só que ela era de outra congregação. Então, eu aceitei Jesus no Santo Antônio e ela era da congregação do Moreto. E pra você ver como que Deus faz as coisas, né, mano? Eu aceitei Jesus em 2006, em fevereiro de 2006. E no dia 14 de fevereiro, no dia 20 de fevereiro, eu comecei a namorar com a minha esposa. Então, o relacionamento que eu tenho com Cristo é junto com o mesmo tempo que eu tenho de relacionamento com a minha esposa, cara. Então, tudo começou lá. Em 2006, eu nunca imaginei que os caminhos que tomariam a minha vida, sabe? Na questão ministerial e tudo mais. Mas o começo foi
foi assim, mano. Foi... Que legal, cara. Então quer dizer que a história sua de vida no evangelho e amorosa também é juntas. Pois é. E aí muita gente falava... Ricardinho foi pra igreja pra namorar. Tá vendo? Começou a namorar a Gi e agora tá na igreja lá querendo pagar de bom moço, não sei o quê. Então, as pessoas por muito tempo duvidou assim da minha conversão, porque eu era muito da pavirada, sabe? Nós tínhamos uma banda de rock, cara. Nossa, nós tocava toda sexta-feira num bar famoso aqui da cidade, Bar do Binho, não sei se você lembra. Não me Esquina lembro. com a praça ali, onde hoje é... não sei o que tem lá, mas era o Capivari Clube e um barzinho de esquina. Então a gente tocava direto lá. Aí de uma hora pra outra o cara começa a ir na igreja. Que negócio é esse? Não tem como, né, pô? Até minha mãe duvidou, cara. Porque a minha mãe chegou um momento na minha vida, isso que eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha 15 anos. 15 anos, mano. Chegou um momento que a minha mãe falou assim, não, acabou esse negócio de banda, porque tá levando você só pra trás, eu não sei o quê. Porque eu comecei a aprontar bastante, mentir bastante. E aí eu comecei pra igreja. Só que comecei pra igreja no momento que a minha mãe falou assim, ó, acabou rock pra você, acabou, né? Aí eu comecei pra igreja e tudo mais, mas não porque, não tenho mais nada pra fazer, vou pra igreja. Na realidade eu fui pra igreja porque o vocalista da nossa banda, que se chama Leandro, beijo Leandro, se estiver nos assistindo, ele era da igreja há muito tempo atrás, ele tinha retornado e ele começou a insistir pra eu ir pra igreja. E aí o que acontece? Eu falei, você quer saber? Eu vou num culto, pelo menos eu vou num culto, pra ele parar de encher minha paciência, pô. Que daí eu vou uma vez, acabou, falar, olha, valeu, mano, obrigado, não quero mais e tudo tal. Aí na hora que eu cheguei no culto, mano, você tá ligado que como funciona a assembleia, né? Abre o culto com uma oração, canta 3 hinos da harpa, né? Exato. Aí depois mais uma oração e começa a distribuir as oportunidades. Mano, no hino da harpa, cara, o Espírito Santo já... em mim, eu já comecei a chorar no hino da harpa. Aí fez oração e aí começou as oportunidades, mano do céu. Aí parecia que o Espírito Santo tava vindo de combo mesmo, sabe? E o Leandro, como bom evangelista que é, ele ficava assim, ó, daqui a pouco o pastor vai pregar, aí ele vai falar assim, ó, quem quer aceitar Jesus? É só você levantar a mão e lá na frente, tá dando boa estratégia. O conceito de estratégia. E aí, mano, eu já tava em prantos, chorando pra caramba, não via a hora, queria levantar a mão pra ir lá na frente logo, porque eu nunca senti o que tinha sentido, cara. E aí foi isso, eu aceitei Jesus nesse dia e tudo mais, só que daí minha mãe começou a achar que eu tava dando migué, né? Tava falando que tava indo pra igreja e tava indo pros bar da vida tocar. Aí eu falei, puxa vida, o que eu faço pra minha mãe acreditar? Eu tinha 15 anos, falei, já sei, vou comprar um terno. Quem que vai no bar de terno? Não vai, verdade. Não tem, não sei se pra tocar. A não ser que seja os Beatles. Temático, né? É temático, né? Um bar temático. E aí eu comprei um terno, cara. Eu comecei a ir de terno pro culto. Só que daí eu era o único jovem que ia de terno, pô. E você sabe como que funciona. Tá de terno, de gravata, se prepara que tem oportunidade, né? Verdade. E aí o pastor começou a dar uma oportunidade para dar uma saudação, uma oportunidade para palavra. Daqui a pouco eu tava pregando e comecei a pregar. Veio o convite para pregar. O primeiro lugar que eu preguei foi Casa da Bênção, lá na Balã, conhece? Sim. E aí esse foi o início, cara. E daqui a pouco as coisas foram acontecendo e Deus foi traçando caminhos pra gente que a gente nem imaginava, cara. E olha, como você falou, né, da questão de você ir na igreja só para poder fazer o Leandro ficar de boa. Né? Só para... Pelo menos já cumpri o compromisso com o cara. Eu vou lá, mano, sou seu brother, já fui uma vez, tá bom, valeu, né? Exato. Agora, chega na hora para vocês verem como que o hino da harpa tem poder, né? Tem, cara. Você vê como que tem. Às vezes tem a questão assim, nossa, essas igrejas hoje ainda cantam o hino da harpa, mas ainda no hino da harpa pode acontecer. E principalmente a unção sobre quem tá cantando, sobre cara. quem tá cantando. Que faz total diferença. Exatamente. Pô, tem louvores que eu coloco no carro que o cara ministrando eu começo a chorar, velho. A gente tem uma igreja, nós temos uma igreja em Sumaré, né? Então eu vou de terça-feira pra lá, nossa, eu coloco louvor no carro e já chego em Sumaré chorando. Olha lá. Porque é a capacidade de você ser ministrado até mesmo por uma gravação, né? Pô? Por uma gravação. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui. O café nosso desfilou. Pessoal, hoje é café aqui, ó.
Quebrar o protocolo aqui nesse primeiro. Muito bom, cara. Aqui, Silas, faz favor pra mim, dá a garrafa aqui. Silas, nosso Aí, querido amigo Silas. Tá acabando o café, ó. Gente, é café mesmo, ó. Isso aqui é da época de serviço também, né? Você chegava, ô Danilo, tem bolo no armário lá, pegue lá. Tá bom, já tá bom. Pelo amor de Deus, vou dormir hoje. Eu já quase enchi aqui a coisa dele. Não, foi até aqui, ó, o café, a primeira leva. Dois dedos pra encher, ele colocou. Silão, depois você pega aqui, por favor, ó, café mesmo, gente. Não, é café, pretinho. É, pretinho, ó. Com açúcar, né? Uhum. Duvide de quem toma café sem açúcar. Eu já vi, mas eu não consigo, hein? Não, cara. Eu recebi um casal de missionários esse final de semana, Sim. o Vitor e a Carol. Um beijo, Vitor e Carol. E eles tomam café sem açúcar. Só que o lance do café sem açúcar que a galera toma é um café específico. É, exatamente. Entendeu? Exatamente. Torra média, né? Tem tudo aquele... Esse café nosso aqui é moído com um pedaço de pau, besouro... Tudo, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Exatamente. Vamos que Aí vamos. não dá, né? Daí não dá. Pastorzão, dessa conversão, Sim. qual foi a maior dificuldade para continuar na caminhada? Porque 15 anos é novo, né? 15 anos é novo. Né? E tipo, aquela questão de chegar nos 18 anos, de tirar carta ou até fazer alguma coisa, trabalhar, mas qual foi a maior dificuldade para você estar continuando? Você falar assim, não sei se aconteceu isso com você, poxa, nossa, eu tô na igreja, mas será que eu continuo mesmo? Se não continuo? Não sei se aconteceu isso com você ou não. Mas qual que você acha que é a maior dificuldade hoje? Na época, para você, qual foi a sua maior dificuldade? Se existiu? Sim. E para hoje em dia, naquela época era mais difícil ou hoje é mais difícil? Cara, ó, vamos lá, fazer uma linha temporal aqui. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa e eu fiquei absurdado, velho. Não sei se é que existe essa palavra, absurdado. Eu falo essa palavra. Ah, também? Fiquei absurdado com como era difícil as coisas antes, mano. Porque assim, ó, não sei se você que tá assistindo, quando você aceitou Jesus, mas a gente fala 2006, parece que tá logo ali, 2006, mas são 20 anos atrás, cara. 20 anos. Exato. Pra galera que, na época do anos 2000, 20 anos atrás era na década de 80. Você consegue ter noção do que é esse salto temporal de 20 anos? Então é muita coisa, pô. Só que na época que eu aceitei Jesus, mano, os jovens não tinham celular. Era, verdade. Não tinha celular. Esqueça o WhatsApp. Não tinha WhatsApp, velho. Entendeu? Quando muito, se você tava melhorzinho, você tinha um computador e tinha um MSN lá, Quando muito. Quando muito. Na época que a gente viu nascer o Orkut, velho. Você tá louco? Foi. Não foi, não? Uhum. E aí o que acontece? Naquela época, ia ter festividade, era para daqui 4 meses. O que a igreja fazia? Fazia o cartaz, colava na parede, na porta do culto, né, da igreja, e você ficava sabendo que tal data ia ter festividade, era cantor tal, pregador tal, e aí mandava as cartas e tudo mais, né, para as outras igrejas, convidando. Então, naquela época, era uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente tá hoje. Porque se você analisar, cara, o celular, ele obriga a gente a estar em todo lugar o tempo todo. Exatamente. Entendeu? Você não tem liberdade mais. Não, né? mano, não tinha essa, tipo assim, de você ter que ficar mandando mensagem pra lembrar a galera pra estar indo pro culto. Hoje tem culto, 7h30, não vamos perder. Não, cara. Naquela época tinha essa obrigação. E por que eu tô fazendo todo esse parênteses, mano? Porque na nossa época as coisas eram mais fáceis. No começo, tudo sempre é mais fácil. Isso se você aceitou Jesus em 2006 igual eu, ou você nasceu dentro da igreja. Mas se a pessoa aceitou em 2006 ou aceitou agora. O começo sempre é mais fácil. E tanto que Abacuque fala assim, né? Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E você percebe, cara, eu inventei de correr uma época. E o problema não era nem o começo nem o final. Porque no começo você tá no gás. E no final você fala, pô, tá logo ali, tô chegando. O problema é o meio. É o meio. É no meio que dói a perna, no meio que começa a dar cãibra, no meio que dá sede, no meio que você perde o fôlego, você quer parar, você quer desistir. E pra mim, cara, acho que a pergunta era, tipo, a maior dificuldade nessa caminhada.
Eu vou dizer pra você que a maior dificuldade na minha caminhada, mano, foi no meio. Não que eu já estou no fim, mas traçando essa linha temporal do começo até hoje, a minha maior dificuldade acho que foi em 2018, cara, 2019, que foi uma transição que nós tivemos, que foi quando eu conheci você. A gente se conheceu. Que foi o quê? A gente estava na igreja da Balã, a igreja era pequenininha, pequeniníssima, cabia 30 pessoas. E aí, eu tinha saído do meu serviço, que eu trabalhava na Esporte Total, eu saí para ficar em tempo integral, então eu abri mão do meu salário para receber R$600 e uma cesta básica. Só que, pô, você tá ligado, R$600 não... Só que a igreja ficou pequena. E para que isso acontecesse, e para que a gente pudesse mudar para o lugar onde nós estamos hoje comporta 200 pessoas, tem a parte de baixo da igreja, onde a gente fez a escolinha para as crianças e tudo mais, e estamos estruturando. É sempre uma eterna estruturação. Sim. Só que para estar lá, eu tive que abrir mão do salário. E aí eu fui para lá. Só que alguns irmãos tiveram que... Outros tempos na vida, Deus chamou para outros lugares, chamou para outros estados, outros para outras igrejas, e eu meio que me vi sozinho por um momento dentro da igreja. Então, sozinho não é você literalmente não ter ninguém. Você pode estar rodeado de gente e ainda se sentir sozinho. E foi um período muito complicado na minha vida. Eu nunca pensei em desistir da igreja. Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas nessa época eu cansei, cara. Eu cansei de achar que eu não tinha forças para continuar. Não que eu queria parar. Entendeu? Eu estava sedento procurando força e não conseguia encontrar. Você entende que é totalmente um paradoxo? Um paradoxo, pô. Só que isso foi totalmente necessário. E para você ver, Deus sempre manda alguém para um lugar onde já tem a provisão, cara. É como Elias. Ele foi para a caverna, mas o corvo estava lá. É isso mesmo. Não é assim? Então, é aquilo que a gente falou no começo. Tem coisas que precisam encerrar para novas coisas começarem, cara. E aquele ciclo tinha que se encerrar, mas a transição daquele tempo para esse novo tempo foi algo difícil, cara. Foi algo difícil. Mas foi aí que Deus acrescentou você na minha vida, acrescentou Pastor Juninho, acrescentou muitos outros irmãos que foram chegando e foram fortalecendo. Mas assim, eu acho que a fase mais complicada da minha conversão foi literalmente essa virada de chave. E geralmente na hora de virar a chave é uma mão só que segura a chave, né? Você pode estar com a casa inteira do seu lado, mas é alguém que tem que pegar e virar. E nessa hora era só eu. Então isso foi o momento mais difícil da minha caminhada. E talvez você está passando por isso também, não se desespere. Existem processos que tem que acontecer na vida da gente para que novas fases comecem, ainda que cause dor, mano. Exato. Ainda que cause ruptura, mas é necessário para o crescimento, mano. Eu acho que isso foi a fase mais difícil. E, terminando a pergunta que você fez, e o que seria a maior dificuldade hoje na conversão? Aí eu volto a essa introdução dessa pergunta, cara. Na minha época não tinha nada. Hoje essa geração tem tudo. E esse é o problema. O problema de você ter tudo. A gente ia para a escola, para o trabalho, para a escola e para a igreja. Agora tem Netflix para concorrer, tem WhatsApp, Free Fire, redes sociais, cara, sabe? Aí o seu pastor tá lá na sua igreja, aquele homem de Deus que lê a palavra todo dia, estuda para trazer uma palavra no sábado, no domingo. Aí o Espírito Santo confronta, e porque a gente tá cheio, sabe? Porque a gente é assim, né, pô? Você tá com fome, sua mãe tá fazendo aquele arrozinho, feijão, que mistura que tá fazendo? Olha aí. Frango à parmegiana? Frango à parmegiana, pai. Ó. Pegou bem na ferida. Aquele franguinho à parmegiana, e você chega morrendo de fome. Aí sua mãe fala, ó, meia hora tá pronto. Aí você tá com uma fome, fala, nossa, só esse frango não vai dar pra mim, Silas. Nossa, vou arrebentar. Só que daí você abre o armário, tem bolacha recheada, você come bolacha recheada.
Aí você abre a geladeira, tem um restinho do bolo, você come o bolo. Aí tem um tantinho assim de refrigerante na garrafa, isso aqui não dá pra ninguém, eu vou tomar. A hora que a comida ficar pronta, pô, você não tá mais com aquela fome. Você não tá mais com o desejo de comer. Não porque você tá alimentado, é que você se encheu, se empanturrou de porcaria e agora aquilo que traz nutriente pra você já não tem mais a mesma relevância. Eu acho que a maior dificuldade é isso. Tem muitas pessoas, muitos teólogos hoje em dia de internet que não tem um mínimo de vida com Deus, lança porque a internet aceita tudo. Aceita um podcast responsável igual esse, mas aceita os podcasts onde as pessoas são excluídas do YouTube, tá ligado? Sim. E aí, o seu pastor, homem de Deus, prega, só que daí você se empanturra com o lixo que essa geração oferece, e aí você não dá o devido valor à palavra do Senhor. Aí você toma na cabeça, vai comer bolota do porco, e seu pai tem que ficar esperando você voltar. Eu acho que esse é a maior dificuldade dessa geração. Mano. Exatamente. Pastorzão, você falou um ponto aí da geração. Estive num programa ainda no rádio com o Semeador, com o Jefferson de Paula lá da BNA, que lançou um livro tal, bacana, e fala sobre Deuteronômio. O livro, não fala só sobre esse livro, sobre o livro Deuteronômio. Aquele Deutero o quê, né? Isso, eu vi. Muito top. Que é preparando a próxima geração. E ele falou isso lá no programa, lá no rádio ainda, que ele fala assim, a nossa geração, se eu falar pra você assim, vamos tirar uma foto, faz um sinal de tirar foto, o que você faz? Você já... Por causa da câmera que nós usávamos da época, lembra? Câmera, né? Eu baixo o vidro do carro aí, o que você faz? Maçaneta, né? Antigamente era maçaneta. A geração de hoje vamos tirar uma foto, o que eles fazem? É mão. Celular, eles não sabem que existia uma câmera fotográfica. Baixa o vidro do carro, elas entendem que é um botão. É aquela geração do imediatismo, né? Antigamente você pegava a câmera, você ia lá, você ligava, você dava o foco, você fazia não sei o que e tal, batia foto. Comprava um filme 24 pose. Batia todas as fotos para depois você levar o filme para revelar ainda. Você tinha que esperar não sei quantos dias para ficar pronta a foto. Torcer para não queimar. E quando ficava queimado, você, só queimou essa foto, queimou. Né? O vidro do carro, vai baixar o vidro, tá aqui baixando ainda, né? E a geração de hoje é do imediatismo, né? E o coração? A gente faz assim. Eu não consigo fazer o coração que os jovens faz, velho. É assim, né, que faz, né? Esse dedo. Olha isso aí, cara. Pelo amor de Deus, velho. Né? Faz assim, o coraçãozinho, né? Não, e agora não lançou um negócio assim também? Não, mas assim ainda é mais fácil, né? É fácil, né? Mas isso aí foi da geração... de uns 10 anos pra trás, né? 10 anos pra trás. A hora que introduziram um dorama nos negócios. Nossa, foi. Então, assim, realmente o que você falou aí faz totalmente verdade, né? Sobre a questão das bolotas, né? Você citou até a palavra parábola do filho pródigo, né? A gente falando né? Mas a maioria das pessoas se empanturra a semana inteira com essas coisas, videozinhos curtos, palavra aqui. Eu estava até falando num outro episódio do podcast com o pastor Carlos Eduardo, ele falando assim, a questão de você não ter o conhecimento da palavra de Deus, que é o conhecimento correto, não ter a sabedoria, não ter o conhecimento, então você acaba aceitando tudo que você vê, achando que é aquilo ali mesmo. E é o que você falou. Aí chega o pastor, né? Como no seu caso, você como pastor, prepara aquela mensagem, na hora que prega, o membro tá lá olhando. Mas não é bem isso daí, não. Não é assim, não. Começa a encarar a igreja como um self-service, né? Você pega o seu prato, eu não vou querer salada hoje. Sabe? Vai montando o seu agrado, né, velho? Pastor, vamos falar de missão agora. Bora. Falar de missão agora, vamos. A Igreja Batista Santidade do Senhor, a igreja que você é pastor, que fundou a igreja Batista Santidade do Senhor. Desde quando eu me conheço por gente e que eu conheci o ministério, vocês têm um carinho, um amor, uma chama por missão.
E eu acho isso lindo, eu acho incrível isso, porque é um cumprimento do que Jesus disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, saindo, o eclésia, né, saindo fora das quatro paredes para fazer isso. Desde quando eu me entendo por gente, como eu falei, a igreja tem esse quadro de missão, essa chama de missão, mas para que isso pudesse hoje estar acontecendo como acontece hoje, como vocês já foram para Fuá, você vai com certeza falar lá da África, né? Moçambique, né? Uhum. Uma igreja. Também agora com uma igreja em Sumaré. Para que tudo isso acontecesse, precisou lá atrás uma semente ser plantada. Isso. E a gente, num quadro falando que é o semeador, como que foi o início, fazer com que a igreja acreditasse de que missão é algo que tem que ser feito? Porque eu já vi muitas igrejas que têm às vezes vontade de missão, mas às vezes o povo não tem aquele negócio de tipo de necessidade, sabe? Às vezes os membros não têm aquela questão de necessidade, acha que é bobeira, mas você vê que a Igreja Batista Santidade do Senhor é uma igreja que todos se envolvem. E como que foi o início de tudo isso daí para que hoje chegasse assim? Cara, foi assim. A primeira questão que a gente precisa falar é que a igreja ela tem um tabu gigantesco referente a fazer missões. E não tô criticando. Eu não tô criticando. Mas às vezes você fala para a igreja, vocês fazem missões? Opa! Todo terceiro domingo do mês é o nosso culto missionário. E aí durante o culto levanta uma oferta para enviar para o missionário. Beleza, glória a Deus. Porque afinal de contas, missão se faz com os pés que vão, os joelhos que dobram e as mãos que contribuem. Glória a Deus. Mas você sabe que, você a vida inteira tá na igreja, você sabe como funciona. É meio que tipo assim, hoje é dia de ofertar para missão, tá aqui. Pronto, mas no subconsciente da pessoa, a única coisa que ela fez foi ofertar uma semente. Mas entender missões é algo totalmente diferente. Para nós, e mais uma vez, não estou julgando, pelo amor de Deus, faz isso, continua fazendo, mas a gente consegue se aprofundar mais. Quando nós estávamos na Balã, ali a gente tinha uma média de 20 a 30 membros. Cara, 20 a 30 membros é uma igreja pequena, bem pequena. E nós tínhamos já um casal de missionários amigos nossos, que é o Paulo e a Priscila, um beijo para vocês, que estavam lá na Ilha do Marajó. Só que na nossa mente, e talvez na mente de muitas pessoas, ir para lá ou ter uma missão ali é algo, cara, gigantesco, pô. Sabe? Tipo, se eu falar para você hoje, mano, você vai ter um triplex com piscina, assim, 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 assado, você fala, amém, mas daí seu consciente fala, pô, mas até eu conseguir isso aí, não é? A gente é assim, e a gente pensava, a gente queria fazer isso, mas é como se fosse uma realidade não alcançável. Sim. Era muito mais fácil eu mandar uma oferta todo mês, né, de R$300, que é o que acabava entrando. Só que um dia o Paulo e a Priscila veio para cá e começou a falar de missão, e falou no culto e fez um convite. Tipo assim, um convite não. Ele falou, fez um desafio, eu quero desafiar você. Quem tem coragem de ir pro campo? Aí ele falou assim, você vai falar que você não tem condição. Aí ele falou assim, quem é mais interessado em que a palavra seja pregada? Não é Deus? Deus vai prover as circunstâncias para você. Aí eu quieto assim, aí eu falei, ele falando, eu falei, meu Deus, né, pai? E eu pensando assim no meu consciente, poxa vida, como o povo é, né? Foi 12 espias lá para a terra prometida, 10 saiu reclamando e só 2 voltou glorificando, falando que ia dar certo. Pô, Deus, levanta pelo menos 2 aqui nessa igreja. Na hora, sabe quando você tá perto de um subiu, treme? Sim. Falou assim, e por que você não vai? Eu falei, eu vou. Levantei e falou, eu vou. A igreja inteira,
Sabe, tipo, nossa, o pastor vai. Eu falei, eu vou. Aí nisso o Rodrigo levantou também. Não, nós vamos. E aí eu entendi o negócio, cara. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, velho. Exatamente. E aí a gente foi sem recurso. A gente não, cara, nada. Não, nós fomos lá sem entender o que era a missão. Nós fomos, sabe, literalmente sem entender. A gente foi para poder falar assim, ó. Estivemos no campo missionário. Compramos uma passagem, parcelamos em 12 vezes no cartão, 10 vezes no cartão, 6, sei lá quanto foi. Chegamos em Afuá, na Ilha do Marajó. Aí precisava reconstruir uma cerca e um trapiche. Essa foi a nossa missão. Às vezes, às vezes o propósito da missão é simplesmente servir. Servir seja as pessoas que moram ali ou os missionários que já estão lá. E a gente fez e a gente ficou um período de tempo, cara, a gente voltou. E a gente voltou com foto. E eu disse, gente, vocês precisam ir assim, 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 assado. E eu fui falando. Por quê? Porque enquanto você não pisa no campo, você conhece de ouvir falar. Mas a hora que você vê a necessidade, você volta com um sentimento de abandono, mano. Porque você volta pra casa assim, nossa, eu tô indo embora, mas tô deixando os caras lá. Exatamente. Sabe? É a mesma coisa que você deixar... Você tem uma criança pequena, você dá comida pra ela, deixa ela no meio da rua e sai. E fala, amanhã eu volto. E se amanhã não chegar? E se essa criança morrer? Então, nasce aquele senso de urgência. E a gente foi, ó, precisa. E aí, as coisas complicou, veio pandemia e tudo mais, e a gente só mandando recurso e pegando notícias do campo, de como estava acontecendo. Paulo vinha para cá, falava mais ainda, e assim foi indo. Até que cessou esse negócio da pandemia e falou assim, ó, precisamos voltar, agora já está liberado, vamos que vamos. Preciso saber quem que tem coragem para ir. Cara do céu. A gente foi 7 pessoas. Bora. E uma igreja inteira falou assim, não, nós vai apoiar. Vamos junto. E nesse meio tempo, durante a pandemia, teve um vendaval, ó, cruzando histórias, você vai pegando a linha temporal. Teve um vendaval em Moçambique, não sei se você vai se lembrar, que foi um tufão que passou, que muitas pessoas morreram, até o mar começou a devolver morto para a praia. Nessa época nós conhecemos o pastor Damião. O pastor Damião é um pastor nativo de lá, de Moçambique, na cidade de Beira, que a igreja dele caiu, teve membro que morreu porque eles estavam abrigados ali. Então nós fizemos o SOS Moçambique, que você ajudou a gente ainda, você lembra? Eu tenho foto sua, do Silas tocando, cara. Nossa, você tava de cabelo ainda na foto. Gente do céu, eu preciso achar essa foto, vocês postam no semeador. Fizemos o SOS Moçambique e ali começamos a estreitar os laços com o pastor Damião. Então ficamos aqui, ó, Ilha do Marajó, pastor Damião. No ano de 2024, eu fiz um convite para o pastor Damião. Pastor, o senhor não quer se anexar na nossa igreja? Porque é muito mais fácil nós mandarmos uma oferta a partir do momento que ele está conosco, porque não é apenas alguém que a gente conhece, não, é nossa família, é nossa casa, são nossos irmãos. Então, a partir daí nós anexamos a igreja do pastor Damião lá. Ele tem a total liberdade de trabalhar como ele sempre trabalhou, da forma, porque são culturas diferentes, sim, né? E tudo junto, aconteceu tudo junto. E aí nós fomos para Ilha do Marajó em 7. Depois, no ano passado, nós retornamos com 12 pessoas. Fomos para um lugar, cara, 9 horas, são 6 horas de avião, mais 4 horas de barco para chegar até a Ilha do Marajó. Depois mais 9 horas de outro barco no interior, no meio do mato amazônico mesmo, do Rio Amazonas. Depois mais 1 hora de barquinho ainda para chegar até uma comunidade. Então, cara, é algo maravilhoso. Esse ano era para nós estarmos lá nesse momento, mas a gente não conseguiu por conta das passagens, cara, subiu o preço demais, mas Deus proverá para que a gente consiga ir esse ano ainda ou ano que vem. Mas tudo começa com uma mão que se levanta, um coração que está disposto, cara. Pastor falando aí, eu tô só aqui imaginando a linha temporal. Porque, cara, é muita coisa, mano. Coisa. Nossa, eu resumi 6 anos por você em poucos minutos. Em poucos minutos. Exato. Mas, igual eu falei, né? Que eu tenho sempre vontade disso. Mas eu me coloco nessa situação como você falou. Falta, às vezes, mesmo essa questão assim, não, eu vou. Um exemplo, eu vou. Desculpa aí interromper o céu pra você ver como
Porque às vezes a gente é muito racional. Ano passado, nós precisávamos levantar para ir para lá. Na realidade, falamos, vamos para Foá? Vamos. Mas vai quanto? Equipe de 12. Só que assim, ó, cada um paga a sua passagem. Então, o dinheiro que a igreja levanta não é para custear férias do missionário. Cada um pagou sua passagem de avião, pagou sua passagem de barco, passou sua passagem de navio. Só que a gente queria levar 100 cestas básicas. Levamos 100 cestas básicas, acho que 300 pares de chinelo, 500 pares de chinelo, acho que 500 escovas de dente também. Levamos... Eu falei das Bíblias já? Não. Levamos acho que 200 Bíblias, 300 Bíblias. Não, foi mais, acho que, se não me engano, foi 1.000 escovas de dente que a gente levou. E aí, tinha o custo que a gente tem que alugar um barco, a gente tem que fretar um barco só para nós. Então a gente tinha que levantar 20 mil reais. E faltava 2 meses. E a gente não tinha 2 mil reais em caixa. Aí eu falei, galera, eu comecei a tentar fazer um malabarismo ali, para ver, não, mas se a gente levantar 5, a gente consegue fazer isso, se a gente levantar, né? Começamos assim. Aí o missionário Maú, patente alta na missão, cara, acho que já teve mais de 9 países e por aí vai na Europa, África. Ele falou, ô gente, pera, por que vocês estão falando? É 20 mil? Não, a gente precisava levantar 12 mil. 12. É 12 mil reais que a gente precisa levantar? É só a gente orar. Falta 2 meses, nós não vai levantar 12, nós vai levantar 20. Como? Não sei, mas Deus vai fazer acontecer. E a passagem estava alta, muito alta, assim. E qual que é o preço melhor para a gente pagar? 1.200? Nós vai orar, Deus vai baixar a passagem. Rapaz, a gente pagou 1.250 na passagem e levantamos 20 mil reais em 2 meses, cara. Nossa. Mas tudo porque Deus bradou uma igreja que abraça a missão e oração, cara. Então, às vezes, eu interrompi você, Não, sim. mas é que a gente fala assim, nossa, como que eu vou, cara? Mano, às vezes não, Deus só precisa que a gente levante a mão e fala, tô aqui, agora é com o senhor. E ele faz acontecer, mano. É isso que eu ia falar, porque a gente é muito racional. É racional. A gente olha muito a situação. Não, eu não tenho condições para ir. A minha condição agora no momento não dá. Só que falta mesmo essa questão de fé mesmo, de falar, não, eu vou. E esse que é o lance, cara. Porque, por exemplo, a Vilma é nossa tesoureira. Aí ela chega todo começo do mês, pastor, é conta tal. Então eu vejo boleto. Aí eu tenho que falar, não, então vamos fazer isso. Libera, faz pagamento, dá certo. Então é muitos anos você tendo que ser racional na questão de contas, que você esquece que o nosso pai é dono do ouro e da prata, né, mano? Exatamente. E até foi falado já, em um dos episódios aqui, que qual que é o interesse de Deus? Isso foi você mesmo que falou? Não. Qual que é o interesse? O interesse não é de Deus. Ah, eu falei agora aqui. Você falou agora, né? Quem é o mais interessado? Como você disse. Quem é o mais interessado? É Deus. Então Deus vai prover, né? Prover, cara. Deus vai prover. Então às vezes falta essa questão de se lançar, né? Mas é como eu falei aqui no começo agora dessa questão aí, como eu falei, a Igreja Batista Santidade do Senhor, ela é uma igreja missionária. Não falo igreja missionária pela placa. É uma igreja que é o povo da igreja são missionários. Pode ser que, como você falou, porque a missão é pelos pés que vão, joelhos que dobram e mãos que ajudam. Exatamente. Entendeu? Que é o caso da igreja, exatamente. E é isso que eu falei. Foi preciso lá atrás ser plantado para que arrastasse esse exemplo. Exato. E hoje... Alguém, nem que seja uma pessoa, tem que ir e falar, galera, eu vi. Exato. É assim mesmo. Porque na primeira vez que eu fui pra missão, cara, eu voltei e não tinha coragem de comer comida, velho, em casa. Eu começava a chorar, mano. Porque o que eu vi lá, cara, você tá doido. Uma menina devia ter na primeira vez que eu fui na missão, a gente foi pra uma comunidade, uns 4 horas de barco interior adentro, que chamava Camaiani. Uma menina uns 10, 12 anos, não sei se bobear um pouquinho maior.
só de calcinha, sem a parte de cima, batendo na madeira assim. Aí a gente olhou, tipo, o que tá acontecendo, né? Ela começou a bater, aí um corozinho apontou, ela tirou o coró e comeu. Porque não tem nada pra comer, irmão. Olha isso. Entendeu? A gente foi nessa comunidade, eles nunca tinham comido calabresa na vida, tá ligado? Nunca comeu pipoca. Pessoas de 80 anos que nunca tinham comido pipoca. A vida deles é açaí e farinha de mandioca, e o que caça, que pesca. E você falando disso daí, né? É dentro do nosso Brasil, né? É dentro do nosso Brasil. Às vezes a gente é tão acostumado com a nossa vida que a gente tem tudo, né? Exatamente. Facilidade até, mas é dentro do nosso país. É, cara. Né? O Brasil é um país continental, né, mano? É. Gigante. Gigante. Então, além de ter várias culturas, né, costumes no país, ainda olha a situação dentro do nosso país ainda que existe. Ah, mas isso existe dentro do Brasil? Existe, infelizmente. Muitas outras coisas piores ainda que motivaram esse casal de missionário a estar na Ilha do Marajó. Muitas coisas piores. Exatamente. Pastorzão, e chegando já para o final, uma experiência marcante dentro dessas missões que você já teve, né? Tanto da primeira, da última, enfim. Qual a experiência marcante que você traz? Já citou aqui, lógico, algumas, mas uma experiência marcante que você traz assim que, poxa, quem pudesse ter a oportunidade de ter essa experiência seria bom. Qual que você diria? Cara, eu vou dizer pra você, a questão de uma experiência marcante é assim, da hora que a gente se propõe, estar indo pra missão, até a hora que a gente retorna pra casa, a gente vê a mão de Deus em tudo, cara. Livramento, milagre, provisão, a gente vê tudo, cara, tudo. Tudo é marcante, espiritualmente dizendo. Mas tem algo que marca muito mais pesado. Porque o missionário Paulo e a missionária Priscila, eles estão na Ilha do Marajó com uma casa de acolhimento. E essa casa de acolhimento chama CAEG, Casa de Acolhimento Emily Galdino. Pode pesquisar depois na internet. E eles acolhem crianças que sofreram todo tipo de abuso, principalmente de cunho sexual, agressão. Então, antigamente não tinha nenhuma casa de acolhimento ali, não tinha. Então, as crianças que sofriam abuso na Ilha do Marajó, porque quem não sabe, a Ilha do Marajó está situada ali no estado do Pará, mas é Rio Amazonas. Então, quando acontecia alguma coisa, quando era denunciado, eles tinham que ir para Macapá para ver o que acontecia e a criança voltava para casa do abusador. Logo, o abusador acabava matando e tudo mais. Palavras que o Carlão vai ter que colocar pia aí, senão o YouTube não entrega. Mas com a CAEG, agora eles já não voltam mais para esse lar. Eles vão direto para essa casa de acolhimento. E o que é mais marcante é na hora de ir embora, velho. Porque a gente fica na casa do missionário Paulo, então a gente faz o trabalho na CAEG e tudo mais. E impressionante que como em 10 dias as crianças pegam um amor gigantesco por você. E na hora de ir embora, eles choram e falam, não vai tia, fica. Aí da última vez que a gente foi, uma criança falou assim, não, quero que você fique, não vai, começou a chorar. Aí não lembro quem da equipe falou assim, não, mas ano que vem a gente volta. Ela falou assim, mas ano que vem eu não posso não estar mais aqui. Ai, que situação. Então, cara, você volta com o coração disposto a vender tudo e mudar de vez pra lá. Sim. Aí, se chega aqui, não tô falando que é o caso da nossa igreja, mas tô falando no contexto geral. Ai, o vento tá muito forte do ventilador. Ai, o culto acabou 9h10. Ah, sabe? É tanta coisa que você fala, meu Deus. Você precisa colocar os pés lá na Ilha do Marajó pra parar de reclamar um pouco, sabe? Eu acho que o que é mais marcante na missão sempre é o retorno, cara. Porque na hora que você retorna, você tem um sentimento de abandono. Deixar abandonado quem você conheceu no campo, entendeu? Eu tenho um coração muito mole pra isso, hein? E você volta com 2 crianças dotadas. Eu tenho um coração muito mole pra isso.
A banda Ebenezer, uns anos atrás, muito tempo atrás, eu era bem moleque ainda, a gente fez um trabalho numa casa que hoje não tem mais essa divisão, mas antigamente aqui na cidade de Capivari tinha um São Jerônimo que cuidava dos meninos. E o Santa Rita cuidava das meninas órfãos, né? Órfãos ou que ficavam em abrigos, né? Vulnerabilidade. E a gente foi fazendo São Jerônimo, né? E eu peguei um carinho muito grande pro menino Joãozinho. Nossa, esse Joãozinho, ele grudou. E a gente resolveu fazer um culto, tipo um showzinho na época com a banda, né? Alugamos umas luzes para as crianças, para alegrar a noite das crianças, no sábado. Acabou o showzinho ali, a gente tocou algumas músicas, o pastor trouxe uma palavra, teve assim momento de arrependimento, foi com alguns funcionários que queriam abandonar aquela questão ali e aquele trabalho, e por causa da palavra falaram que não, realmente vão continuar. E essa criança chegou para mim e falou: tio, o senhor vai votar amanhã, né? Meu. E aí eu me apeguei tanto com essa criança, só que eu era um adolescente na época. Eu já comecei a chorar demais ali já. Porque hoje, como pai, eu como um pai mesmo, eu fico pensando assim, eu não sei qual que era a situação daquele menino estar ali. Eu não sabia. E até hoje eu não sei qual foi a situação, nunca mais fiquei sabendo dele, não sei se foi adotado, se voltou com a família, enfim. Mas eu ficava pensando assim, poxa, mas por que ele estava ali? Que difícil que deve ser uma criança não ter a sua família e estar nesse lugar, né? E fazendo um paralelo com a situação que você falou, que acredito eu que é parecida, né? Dessas crianças estarem em casa, como estavam lá, que é o lar delas, só que numa situação de complicação total, vulnerabilidade, e como você disse, sair de um lugar achando que você está abandonando. É complicado, né, cara? Né? E você voltar para uma vida real aqui, que você fala, como você diz, é tanta picuinhazinha, né? Mano. E assim, se você não manter contato, velho, você esquece. Você esquece. Entendeu? Porque a vida nossa aqui é boa. Você vai ficar pensando uma semana, duas, mas se você não tiver esse empenho de estar presente nessa situação, cara, exatamente, depois de um mês você se torna indiferente. Eu acho que esse é o lance da nossa igreja, o fato da nossa igreja, esse é o lance que faz com que a nossa igreja continue sempre abraçando missões, né? Porque a gente não deixa esquecer isso, a gente não deixa apagar. A nossa missão não é um culto em um domingo do mês, sabe? A gente tá o tempo inteiro, cara, mandando, avisando, colocando informativo e não sei o que. Os missionários estão no grupo da igreja, então eles mandam, gente, precisamos de oração. Acabou de chegar uma família, tipo 5 irmãos que foram, né? Tu entendeu? Sim. Então, preciso que vocês orem por eles, passa que chega de madrugada, às vezes sem roupa, sabe? Então, a todo tempo a gente tá no famoso QAP, isso aí. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Exatamente. Pastor, chegando pro final agora, pra gente finalizar, queria que o pastor deixasse uma mensagem, uma reflexão, uma mensagem, até por essa questão assim da missão, né? Sim. Para a questão da missão, para pessoas que têm interesse de ajudar também, e falar aí também da Igreja Batista Santidade do Senhor. Amém. Danilão, primeiramente, cara, eu queria agradecer. Muito obrigado por esse convite. Estou feliz demais por estar participando aqui dessa primeira temporada. Tenho certeza, como eu falei no começo, que Deus vai abençoar e muito, cara. Muito mesmo. E eu queria deixar para vocês um versículo que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz assim, ó: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois todas essas coisas são passadas. E esse texto é um texto que fala muito forte comigo, porque assim, ó, homem
não chora, né? Em tese. Eu sou uma manteiga derretida. Eu também. Pra mim, chorar não precisa de muito. Isso eu tava falando com minha esposa ontem. Só que existe 2 tipos de choro, né? O choro de alegria e aquele choro de tristeza amargurado, né? E quando a gente chora, tudo que a gente quer é parar que esse choro cesse. E nós temos uma promessa de que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E aí nós temos 2 opções olhando para esse texto. Sermos mesquinhos, de olhar para ele e falar assim, Deus vai limpar os olhos, todas as lágrimas que estão descendo nos meus olhos, ou termos o sentimento de Cristo, de entender que se eu estou chorando, meu irmão também está. Se Deus pode limpar as lágrimas dos meus olhos, Deus é poderoso para limpar a lágrima dos olhos dos meus irmãos também. Sim. E às vezes a gente se importa tanto com a nossa casa que a gente esquece do vizinho. A gente se importa tanto com o nosso umbigo que a gente esquece que tem pessoas que estão passando por problemas iguais ou piores. Então eu quero deixar esse convite a todos vocês. Se empenhem na missão. Eu sempre digo, né, das outras vezes que a gente foi no Semeador, no programa na rádio, que o crente que não faz missão não entendeu o que é ser crente. Exatamente. E às vezes a gente acha que missão é só em outro país, é só na Ilha do Marajó, longe, quando na realidade Deus nos chama para ser luz, começando por Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus nos chama para ser luz na nossa casa, com nossos vizinhos, no nosso serviço e assim sucessivamente. Mas sempre vai existir um id. Tudo que você precisa é ter um coração disposto. Se você tiver um coração disposto, Deus se encarregará do resto. Glória a Deus, glória a Deus. Pastorzão, e a Igreja Batista Santidade do Senhor, para quem está aqui na região aqui, Capivari? A nossa igreja, a Igreja Batista Santidade do Senhor, ela está na rua Aracaju, número 506, loteamento São José, próximo ao Capivariano. Tá vindo na Pio 12, virou a esquininha para descer pro Capivariano, já está do seu lado esquerdo aqui. Vai ser um prazer receber vocês. Nosso culto é de quarta-feira às 8 horas da noite, o nosso culto de oração é das 8 às 9, 1 hora de culto, pô. Falar que não dá tempo de... não. Então, quarta das 8 às 9 e domingo das 7h30 da noite às 9 da noite, tá bom? E nossa igreja em Sumaré é na rua Augusto Baptista Marson, número 591A. Ó, decorei, cara. Então, em Sumaré, será um prazer receber vocês também. O culto lá é de terça às 8 horas e de sábado às 19 horas. Maravilha, glória a Deus. Pastorzão, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, obrigado por compartilhar essas histórias, esse conhecimento também. Espero que você que está assistindo esse episódio venha acender essa chama. E eu tenho um desafio para você. Sim. Tem um desafio aqui, ó. Carlão, nem vem cortar esse desafio. Ano que vem, nessa data, sim, nós estamos em missão. E ano que vem, nessa data, é aniversário de 1 ano do podcast. Eu quero desafiar você, o Carlão e Silas a gravar um especial lá na Ilha do Marajó. Lá na Ilha do Marajó. Lá na Ilha do Marajó. Olha lá. Carlos Caravito, CVT Produções. Ó. Tá desafiado. Pode ser que seja antes, pode ser... A gente não sabe o que Deus quer. Sim, tá desafiado. Mas eu joguei o C na fogueira, mas desafio é desafio. É isso aí. Às vezes a gente precisa disso. Foi o que o pastor fez, entendeu? O dia que foi pregar. Exatamente. Então, ó, tá feito o desafio. Seria legal, né? Seria legal mesmo, além de uma experiência. Porque quem tá assistindo esse podcast no YouTube, consome o YouTube, não consome? Sim. Com certeza você já viu aqueles negócios que o Richard faz com o Cariani, com todo mundo lá, as viagens. Pô, se os caras do mundo fazem, por que nós, crente, não podemos fazer? Exatamente. Tá lançado o desafio, tá gravado. Aí, ó. E vamos ver, se Deus quiser, vamos estar lá sim. Maravilha, pastorzão. Amém. Mano, Deus abençoe. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado de coração. E que isso aqui só cresça, mano.
Só Amém. cresça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, até o próximo episódio. Não perca. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e também, aqui embaixo, deixe seu comentário. O que você achou desse podcast? Deixe seu comentário aqui também. Deus abençoe sua vida e até mais. É nóis.